Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda. Aliás, de cara, eu já queria agradecer demais, mas muito mesmo, muito obrigado. Já são mais de 30 milhões de visualizações, juntando aqui no YouTube todas as outras redes vizinhas que todo mundo aqui já conhece. Então aproveita para compartilhar, para curtir, para mandar para o amigo. Todas as edições aqui do podcast Conta e Manda. Carlos Eduardo Eboler. Francisco Aiello. Você cuida bem do seu dinheiro? Cuido. Eu gostaria Mas eu acho, né? Eu gostaria de cuidar do meu se eu tivesse. Eu gostaria de cuidar. Chiquinho. Eu gostaria de cuidar Abre do esse meu. bolso aí, tira o escorpião do bolso, Mas Chiquinho. hoje a gente vai entender bastante disso, né, Mas sabe que às vezes é bom ter um escorpiãozinho. Porque É o verdade. escorpião faz você pisar na realidade. É verdade. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado... O que tem? A nossa parceria Que com a isso? Colibri, o Puro Néctar, a imagem do capeta aqui pra você. Colibri, o chopp da melhor qualidade, DNA Carioca. Se você quiser conhecer todos os produtos da Colibril e quiser a Colibril no seu evento, em torno de uma partida de futebol, em torno de um casamento, aniversário, quer comemorar a vida. Despedida de solteiro, pode? Despedida de solteiro, pode tudo, pode. É só falar com o Vinícius. Fala com o Vinícius. Acesse todas as redes sociais da Colibril para conhecer esse chopp que é maravilhoso. Inclusive vai presentear o nosso convidado. Isso, vai receber o chopp, vai receber o copo, Tudo. camisa, Serviço tudo isso. completo. Serviço completo para poder degustar. Marcelo Claudino. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa Consultor tarde. financeiro Isso. de mais de 130 atletas em 20 países, ensinando a turma a fazer direitinho o dever de casa para não ter aperto no pós-carreira, para conduzir bem, né, da melhor maneira a carreira profissional, porque quando o atleta mergulha nessa profissão, muitas vezes ele sai um pouquinho da realidade. Seja bem-vindo aqui ao podcast Conta e Pessoal, Manda. muito Tudo bem, obrigado. Marcelo? Tudo ótimo, muito obrigado. Feliz de estar aqui com dois arautos do jornalismo Essa eu gostei. esportivo brasileiro, né? Bacana, Marcelo. Dois nomes Vai consagrados, né? Deixa eu trazer aqui um dado interessante, já para a gente, né, iniciar nosso bate-papo aqui, porque assim, é uma cultura no Brasil de que jogador de futebol ganha bem, que jogador de futebol é sempre bem remunerado. E aí eu estou aqui com alguns dados, o ano é 2020, tá? Na coluna do Anselmo Góes, do jornal O Globo, que diz o seguinte: nem todo mundo é Neymar. Um em cada 2 jogadores de futebol brasileiros, o número exato é 45%, ganha apenas um salário mínimo. Ou seja, quase a metade ganha um salário mínimo. E mais, 42% ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Então, 45 com 42 já são 87%. Ok? 9 entre 2 e 20 salários mínimos. E atenção, somente 4% dos atletas de futebol do país recebem acima de 20 salários mínimos. A fonte é um estudo apresentado pelo curso da Fundação Getúlio Vargas, FIFA. Em cima disso, Marcelo, é uma ilusão mesmo que jogador de futebol no Brasil, né, ganha bem, recebe um alto salário? A gente estratificando essa pesquisa, né? Bate muito com a realidade. Hoje a gente sabe que atletas aí da série D para C têm os salários a partir aí de 20, 30 mil reais por mês. Quando você vai para a série B, claro que tem alguns clubes grandes, né, que também têm atletas de maior expressão, talvez chegando aí até 100, 150 mil reais de salário. E quando você vai à série A, na prateleira de cima, os salários hoje estão bastante inflacionados, né, até pela dificuldade dos clubes poderem contratar. Então, acaba trazendo os atletas livres, né, no mercado e pagando super salários, luvas, para poder reforçar os seus times. Esse dado ele é muito preocupante e ele mostra a realidade do futebol, né? Porque, às vezes, a gente vê o futebol do domingo na TV, né? Os grandes jogos, mas existe todo um ambiente em torno, um ecossistema em torno dessa indústria, que começa com famílias que perambulam o Brasil inteiro nas peneiras, né? O grande público é apresentado apenas o lado glamouroso do futebol. Os né? que deram certo, os que se consolidaram, né? Vamos dizer assim. Então, tem uma questão social aí muito forte, porque
se a gente pegar, não sei se existe esse número, eu até costumo dizer que a gente hoje conhece muito da indústria, das organizações, dos clubes, mas a gente conhece pouco do perfil do atleta brasileiro. Então, não existe hoje uma maneira de quantificar. Mas imaginem o tanto de atletas que terminam o seu período na base, não conseguem se profissionalizar e voltam para casa como um centro de custo, sem uma profissão, né? E trazendo ainda até mais conflitos familiares. Ou seja, então, anualmente, a gente pode dizer que milhares de jovens no Brasil são despejados na nossa sociedade. Né? E jovens que representam a salvação da lavoura para uma família. Para uma família. Né? E ele acaba voltando para casa como mais um gerador de custo e de despesa. E talvez até taxado como fracassado, né? Rotulado como fracassado. Aí já gera até um problema mesmo mental e psicológico. Lógico, né? Total. Não é só a questão do fracasso de ordem técnica, mas sim de parte mental e parte Ele psicológica. foi preparado para aquilo. Sim. Né? Você é o nosso projeto de vida em torno daquele moleque. Né? Não deu certo, e agora? O que você vai fazer da vida? Essa é a pergunta. E aí descontrola todo o ambiente familiar, né? Porque aquela esperança, de repente, ela se foi. E aí a família tem que se reorganizar dentro de um ambiente que a gente sabe que é de muita dificuldade, de muita luta. Então, o futebol, ele, vamos dizer assim, sustenta um ecossistema muito grande, né? Dos ambulantes, do pipoqueiro, né? Do motorista de Uber, enfim, é fantástico tudo que o futebol proporciona. Mas a gente ainda tem essa mazela que é devolver jovens despreparados para o mercado de trabalho. E esse despreparo, ele segue mesmo depois que o atleta ele dá certo. Vamos lá, passou, entrou num grande clube. Como administrar esse despreparo? Porque depois vem os saltos, né? Exato. Depois que ele dá certo, ali vem o salto. Ele sai do nada para o tudo. Né? Ele sai da vida marginal, né? Literalmente falando, para o holofote pleno, né? Para a primeira prateleira da sociedade. Correto. Né? Existe um gap também de acompanhamento desse processo? Sim. A gente tem atletas novos, né, que passaram por esse processo, e a gente busca trazer a família para o trabalho, né, quando a gente está trabalhando com esse atleta, e tentar tranquilizar a família para ir fazendo um processo gradual de aprendizado, porque ficar rico muito rápido é complicado. Para qualquer um. Para qualquer um. Estando preparado ou não estando preparado emocionalmente. Exatamente. Né? Não tem como você dizer que não há um deslumbre. Né? São muitas pessoas em volta que começam a gravitar na sua órbita. Então, é um dos grandes desafios que a gente tem, porque quando o atleta tem um sucesso muito rápido, a família começa a querer usar o dinheiro com muita rapidez. Né? Então, um dos nossos papéis é tentar tranquilizar a família e falar, olha, você vai ter tempo, deixa o atleta dar certo primeiro. Às vezes o mundo não vai acabar amanhã. Não vai acabar amanhã. Né? O atleta primeiro precisa chegar no local que ele está, às vezes fora do país, ele precisa se adaptar, ele precisa jogar, tem que torcer para não lesionar. Né? Que é um outro problema também. Que é um outro problema. Muitas vezes os passos mais acelerados são motivados por esse medo de uma lesão. Não? Exatamente. Olha, já pintou um primeiro grande contrato. Assina logo, porque a gente não sabe o amanhã. Quando vai ter outra oportunidade. Porque é fato que a atividade de alto rendimento ela traz consigo um risco muito grande. Né? A profissão de atleta envolve um risco muito alto, não só físico, mas também mercadológico. Né? Uma coisa é você estar jogando no Flamengo, disputando as principais competições, a outra é você estar no Figueirense, lá em Santa Catarina, sem nenhum demérito, mas são prateleiras diferentes em que você depende de uma performance coletiva também muito boa para poder... E um mercado muito especulativo também, né? Onde é muito difícil você entender uma regra de mercado para a fixação dos valores, né? Exato. Tem muita subjetividade. Muita subjetividade. Né? É verdade. Tem aquela coisa, né? Precisamos fechar uma operação. Então, cria-se uma operação para o atleta do nada, né? E aí que até aquela história do atleta que vira uma pizza, né? Toda fatiada. Exato, todo né? fatiado. E normalmente a menorzinha dele, né? Agora, Marcelo, eu fiquei curioso num ponto que você tocou aí, né? Sobre essa relação com a família, né? Porque, imagino, né? Vamos falar aqui de forma hipotética. O jogador na categoria de base ganhava, sei lá, R$1.500, R$2.000. E aí ele entra num clássico, faz um gol, depois joga bem numa outra partida, aí o clube chama, vamos fazer um novo contrato aqui.
e ele sai de R$1.500, R$2.000 para R$60.000. Aí o Francisco Elo elege ele o craque do jogo. A gente escolhe como dá o craque nota do 10, jogo e tudo mais, a imprensa joga lá para cima, aí ele sai de 1.500, ou seja, ele vai dormir, né? Ele e a família, né? Todo mundo vai dormir no domingo, no sábado, com R$1.500 e acorda no domingo. Com 1,5 milhão. Né? Não digo com 1,5 milhão, mas de salário pelo 70 menos mil, 80 70, mil. 80 mil. E aí, obviamente, né, muda o patamar, ou seja, entra para um outro tipo de esfera, né? E assim, e a família, ela tem muita dificuldade de entender isso, acha que esses 80 mil, né, os 70 mil, por exemplo, eles têm que ser usados tudo já no primeiro mês, e aí aquela coisa, né? Sei que não dá para trocar de carro, né, mas entrada no carro para o pai, né, entrada na casa para a mãe. Como é que é administrar isso literalmente? É um processo totalmente educacional e comportamental, né? É tentar mostrar que você tem que começar a construção pela base, né? Pelo básico, que é, geralmente, ver qual que é a maior necessidade que a família tem. É a casa própria? Então vamos nos preparar para esse passo, né? Para essa conquista, porque isso traz tranquilidade para todo o ambiente. Depois vamos começar a melhorar as condições de performance do atleta. Tem algo que pode ser feito, ou seja, morar mais perto do centro de treinamento, né, ter uma condução... Nutricionista, fisiologista, rede de particular, apoio, uma né? rede de apoio, psicólogo, tudo isso também, né? Exatamente, né? Porque hoje o esporte de alto rendimento ele exige tudo isso, né? E formando reservas não só de emergência, como para qualquer um de nós, profissional liberal, como para o futuro, porque a gente sabe que esse tempo vai chegar, né? A carreira útil de um atleta em torno de 15 a 18 anos, e ele precisa, nesse período, ele precisa ser muito disciplinado para que ele chegue lá aos 35, 37, se não totalmente independente financeiramente, mas pelo menos com condições de fazer uma transição de carreira digna, né? De poder achar uma atividade que ele gosta de fazer, de se preparar para ele entrar no mercado novamente, né? Como é que você assim, interpreta a aceleração dos valores no mundo esportivo, mas logicamente tendo como base o futebol? Por exemplo, no século passado, os jogadores conviviam muito com atraso salarial, os valores não eram os mesmos, né? Voltando mais ainda, você tinha a questão do bicho, né? Os jogadores se apoiavam muito no bicho, porque o salário era quase que uma coisa protocolar. Sim. Ali só pro forma de contrato, mas o que valia mesmo era o bicho, que muitas vezes era entregue dinheiro vivo, né? Sim. Eu estou voltando bastante no tempo. Na época que o Chico fazia cobertura de clube. Hiperinflação. Hiperinflação, é verdade. Mas hoje você tem um ambiente muito mais estabilizado, muito mais profissional, né? Eu vivi uma época ainda que pagar em dia era a manchete. Era a notícia. O clube está pagando em dia. Não faz mais que obrigação. Hoje em dia você tem ainda algumas situações, mas o normal não é isso mais, né? É pagar em dia, vencimentos elevados. Você tem toda a questão de exploração da imagem do jogador nas mais diversas plataformas de comunicação. Como é que você interpreta todo esse crescimento? É um mercado superdimensionado, supervalorizado, além da conta, na tua opinião? Ou entrega algo que realmente... Bom, vou tentar... Acho que você já falou bastante coisas corretas. Acontece que a gente está vivendo num mundo de muita liquidez, né? A gente nunca teve um mundo, vamos falar assim, financeiramente tão bom, né? Com tanta estabilidade, né? Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas a humanidade criou muita liquidez nesses últimos anos. Tem muito dinheiro disponível para investimento, tanto no futebol como em outras atividades. Aliado a isso, acho que também a pandemia ajudou muito, o esporte, o fitness, o wellness, são as atividades que mais crescem no mundo. Se você hoje quer ganhar dinheiro, invista no esporte. Você vai achar algum local ali para... Algum nicho para poder atuar. Né? A gente vê o crescimento do esporte feminino, né? Eu até falo muito isso. A gente vê o nível que o tênis feminino, o próprio vôlei feminino, né? Então, assim, as cifras são estratosféricas, existe muito dinheiro sobrando, entre aspas, né? E aí eu vou ter que contar um caso para poder exemplificar melhor. A gente gosta. Conta e manda, vai. Eu fiz meu mestrado de gestão esportiva na Universidade de Miami e, como todo brasileiro trabalhador, a gente acaba se dedicando, porque sabe que é a oportunidade da vida ali para você. E os professores acabaram gostando muito de mim na época e demonstraram interesse de conhecer o Brasil.
E aí, em 2019, eu trouxe 3 professores da universidade aqui para o Rio de Janeiro e apresentei o esporte brasileiro para eles, né? Levei-os ao Flamengo, a gente assistiu os jogos da final da Superliga lá em BH, levei ao Cruzeiro, enfim, para eles conhecerem a nossa estrutura. E aí, jantando num restaurante com um dos professores, e aí eu vou chegar no seu ponto, ele falou assim, quem é o dono do Flamengo? Eu falei, poxa, como é que eu vou explicar isso para ele? Né? Eu falei, bom, aqui no Brasil os clubes são entidades sem fins lucrativos, né? E ele falou assim, não, mas nos Estados Unidos também, e elas dão lucro. Né? Então eu tive que voltar lá em Getúlio Vargas para explicar a estrutura do esporte brasileiro. Né? O esporte, isso é notório em qualquer lugar do mundo, ele é uma ferramenta de controle da população. Então é uma política de que o Estado geralmente não abre mão. Ele quer ser dono dessas políticas. E isso também, falando de Brasil, atrasou muito o nosso desenvolvimento no esporte. Hoje a gente vive uma realidade bem melhor, já visto os resultados que nossos atletas têm nas Olimpíadas, enfim. Mas a estrutura do esporte americano ela é toda criada em cima do capital privado. Né? E eu acho que a gente, no Brasil, por exemplo, os clubes nunca se preocuparam em dar lucro, porque sendo uma associação sem fins lucrativos, né, você só pode distribuir os lucros. Você não, você só pode reinvestir os lucros. Você não pode distribuir. Então, eu acho que tudo isso que você comentou, né, mas a estrutura do nosso esporte, tudo que a tecnologia trouxe de possibilidades, a própria internet, criou novos mercados que a gente não conhecia. E eu defendo muito os atletas nesse ponto, porque são eles que fazem o espetáculo, né? Não só do futebol, qualquer evento que é transmitido. E uma coisa que a gente vê também é uma pequena participação dos atletas na divisão do bolo. Né? A gente está passando por um processo agora de talvez ter uma liga, né? Você tem hoje a mudança de gestão, de modelo de gestão com a entrada das SAFs. Né? Cada um com o seu modelo, é bem verdade. A discussão do fair play financeiro. Mas a gente não vê os atletas ali representados. A associação de profissionais, né, de jogadores da NBA é da década de 50. E aqui no Brasil a gente tem os sindicatos estaduais, mas a gente não vê uma entidade realmente representando os atletas. Mas isso não tem a ver com formação acadêmica também, formação escolar? Assim, a estrutura dos Estados Unidos ela é toda ela pautada no crescimento educacional também, junto com o esportivo. Né? Correto. Então, você tem uma formação, você tem uma leitura de carreira diferente, de posicionamento diante da sociedade bem diferente. Sim. Né? Eu acho que isso revela também essa fragilidade na formação do ser humano, Sim. né? Da falta de oportunidade, dos ensinos. Da profissionalização. Eu acho que não tem essa participação, Marcelo, porque não houve nunca esse despertar pelo interesse em fazer isso. Né? Não foi dada nunca essa oportunidade. Não se preparou para isso. Né? A gente entende assim, que a Liga vai abrir esse caminho. Né? É claro, até me perguntaram outro dia, por que os atletas são tão desunidos? Né? Porque são realidades muito diferentes. É difícil você pegar um atleta da Série A, da Série D e convergir para o mesmo interesse. Sim. Né? E existe também uma parte que atrapalha um pouco, na minha opinião, que é a competitividade. Né? Então, você tem uma competição dos próprios atletas pelos os melhores esportes. Né? Tem 40 laterais esquerdos aqui no Brasil. Tem 40 lutando para estar, no mínimo, ali entre os melhores clubes. Mas aí, só para voltar, né, lá no início de tudo, o esporte gera muita atração, né? Ele gera muita atratividade. Um exemplo, né? O primeiro caso que eu tive que estudar na Universidade de Miami era por que as indústrias automotivas criaram os veículos SUV. Né? Todo mundo fala SUV, mas a gente não se liga no que significa. E é Sport, Vehicle, Utility. Né? Que é um nicho que a indústria automotiva americana viu para você ter carros maiores para colocar sua bicicleta, seu taco de golfe, sua prancha, né? Então, quer dizer, existem poucos mercados, né? Poucas atividades do mundo com tanta abertura para tantos nichos econômicos como o esporte e a questão do ídolo, né? A jornada do herói também. Sim. Né? Um Michael Jordan, né? Que até hoje faz bilhões vendendo tênis. Né, da linha dele. Então, todo mundo quer se identificar com o herói, todo mundo quer seguir
né? Todo mundo hoje quer ter o tênis. Vários ganham mais dinheiro no pós-carreira do que durante a carreira. Sim, se a Só imagem... porque você consolida o ídolo eterno, né? E aí você Quando você vira uma marca. a imagem do ídolo eterno, Você vira uma né? marca. Você fica um imortal. Você vira uma marca. Quando a imagem é bem administrada... Isso. Né? E aí tem um potencial das redes sociais, né? Que você... Catapulta isso. O quanto que você hoje trabalha essa questão, porque todo grande atleta, todo o ídolo, tem um potencial incrível como influenciador digital. Exato. Né? E é hoje uma plataforma financeira, né, considerável, né? Como é que você também já se encaixou nessa nova realidade? Acaba que essa atividade fica muito a cargo do empresário, às vezes do assessor de imprensa ou de imagem, né? Mas quando a gente tem oportunidade de contribuir nesse segmento, a gente mostra todas essas possibilidades, né? No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter os atletas promovendo produtos publicitários, né? Não sei se vocês já repararam. Por que isso? Eu acho que tem a ver, primeiro, com o comportamento dos atletas, né? Eu cito um exemplo notório, que é o Gabigol, né? Se você pegar o que ele realizou durante a passagem dele do Flamengo, o tanto que ele foi decisivo, ele deixou muito dinheiro na mesa. Mas ele não precisava. Ok, concordo. Mas é um exemplo de uma imagem que poderia ter sido mais bem trabalhada. Nos Estados Unidos, Cara, viraria quase filme. Não vê mesmo. Não. Eu nunca parei a pensar nisso, Marcelo. Aqui, A gente quase não vê jogadores, atletas em atividade fazendo publicidade. Publicidade, A né? única... coisa de louco, quando cara. existe alguma publicidade, É é bet. Exato. É bet. bet. Que é Agora bem, discutível. Porque também. isso que eu ia dizer. Que pra mim é muito assim. Conflito de interesse. Me perdoe aí os jogadores em atividade que fazem. Uma coisa é o ex-jogador fazer. Agora, o cara que está em atividade fazer publicidade de bet me soa um pouco antiético e muito perigoso. Muito perigoso. Não deveria acontecer. Eu penso dessa maneira. Você sabe qual é a estratégia de você botar aí jogador fazendo anúncio de bet? Ex ou atual? Ex. Qual é? Que é você fisgar a geração daquele atleta. Né? A geração que viu aquele atleta, que viu o ex-atleta como atleta, também entrando no mundo das bets, que hoje é muito mais frequentada por uma categoria uma classe mais jovem, né? E o que o Éboli estava falando. É uma estratégia. Em cima do que você acha que eu disse que não viu, eu mencionei aqui a questão das bets. Eu não sei se vocês vão concordar. Acho que o único momento, por exemplo, que a gente percebe uma presença maior de jogador ou de treinador, né, nesse tipo de... No mundo da publicidade e da propaganda, é quando tem uma Copa do Mundo. Sim. Que aí você pega o técnico da seleção... Tem uma onda, né, para surfar. Você pega o técnico da seleção. Na última Copa, por exemplo, você tinha o Neymar, que aí você tinha várias marcas atreladas, né, ao Tite... ao Neymar e também só, né? Acabou. E aí acaba a Copa do Mundo, e isso então, não se... mas se você considerar que hoje você tem como plataforma de publicidade também toda a mídia digital, mesmo assim você vai encontrar muito pouco. Não, você tem construtoras, marcas de veículos, supermercados, você tem todo um... Né? E eu acho que vai primeiro pelo comportamento dos atletas, que muitas vezes fica difícil para a marca apostar na reputação dele, né? Porque às vezes tem algum deslize fora de campo, algum mau posicionamento que a marca quer se ver longe disso. O outro ponto também é que a gente tem uma concorrência muito grande no Brasil com as novelas e com os cantores, os sertanejos, né? Tanto que você vê mais sertanejos fazendo propaganda do que atletas. Eu acho que você pega um vídeo sobre um determinado assunto importante, vai ter 1 milhão de views. O Gustavo Lima lança uma música amanhã, tem 140 milhões de views. Né? Então, a atenção, eles atraem muito essa atenção e é um mercado que movimenta, rodeio, bebidas, né? Enfim. Então, acho que tem essa competição no Brasil, né? Que os atletas não enfrentam tanto, às vezes, lá fora. Né? As novelas, os artistas aqui ainda são muito prevalentes. Né? E... Posso levantar uma outra explicação? Talvez, e me corrija se você achar, não tem nada a ver isso. Talvez uma certa saciedade financeira. Porque já ganham tão bem, né? Os contratos já são tão generosos. E o que eu percebo... mas dinheiro nunca é demais, né? Não, eu sei. Mas eu já tive esse retorno, inclusive, de gente que faz veículos de comunicação institucional. Ou seja, Flamengo TV, Vasco TV.
Até mesmo para questões institucionais, é difícil você ter a atenção dos jogadores. Verdade. Eles não têm paciência para isso. Eles não têm, querem, não, o pouco tempo que eles têm, fora treino, jogo, viagem, eles não querem fazer publicidade. Ou acham que não vale a pena pelo que vão receber. Exatamente. O que é uma visão também estreita do atleta, né? Ou de quem talvez assessore, porque reputação é uma coisa valiosa, né? Ele vai precisar disso ao longo da vida para alguma coisa, ou não, mas assim, todo ser humano quer ser reconhecido, né? Então, acho que determinadas ações, ainda que o atleta não seja totalmente remunerado como ele gostaria, ele deveria participar. Concordo. Eu vejo alguns jogadores, e aí sem citar, né, nomes dos jogadores e clubes, só fazendo um comparativo, por exemplo, com jogadores que atuam em clubes da Europa, e aí eu posso citar, por exemplo, né, eu vejo jogadores do Bayern de Munique, do Real Madrid, do Barcelona, participando de campanhas de Natal. Ou seja, e eu vejo aqui no Brasil jogador com uma má vontade monstruosa para fazer algum tipo de vídeo, algum tipo de campanha. Agora, o mais engraçado é o seguinte, porque me parece que até para deixar a coisa legalizada, ou seja, né, no sentido de, vem fazer porque está no teu contrato, você assinou o teu contrato e lá tem uma cláusula que uma parte do seu salário é paga por causa de... Você cede os seus direitos de imagem. Você cede os seus direitos de imagem, então você tem que participar aqui. Correto. Só que eu não vejo o bom humor em participar, né, a boa vontade em participar desse tipo de campanha. Às vezes acontece sim. Isso aí a gente percebe do atleta ter menos disposição. Isso. Né? Mas está no contrato. Sim. Mas parece algo forçado, sabe? Faz... porque tem que fazer. E alguns não conseguem entender, sabe? Não conseguem entender alguns a importância daquilo. Alguns não têm o talento também. Tem, né? Eu percebi vocês apresentando o podcast aqui, poxa, algo que eu não consigo fazer, né? O entusiasmo, a locução, né? Tem o talento, a disposição, mas existe isso. Isso é uma coisa que eu acho que pode melhorar muito no Brasil, que existe nos Estados Unidos, que é a filantropia, né? Lá nos Estados Unidos você tem benefícios fiscais, aqui também você tem, mas só que as ações filantrópicas que a gente tem no Brasil ainda estão muito dentro das comunidades carentes. É claro, a nossa necessidade ela é enorme, né? Muita gente que não é atendido, mas nos Estados Unidos os atletas participam muito apoiando pesquisas dentro do próprio esporte, né? Ou áreas correlatas. Então, em 2020, durante a pandemia, eu gravei uma parte de um documentário para a Fundação Alonzo Mourning, na Flórida, né? Então ele tem uma fundação, ele foi jogador do Miami Heat, né? Muito, muito famoso na NBA, e ele produziu um documentário sobre educação financeira para ser distribuído nas escolas públicas da Flórida, né? Então esse é o ideal que a gente tem, a utopia de que os atletas também passem a se dedicar mais a esse tipo de... Isso melhorou no Brasil? Eu vejo alguns atletas sim envolvidos nessas questões. Você ter projetos sociais, isso sim, é bacana. Melhorou, né? Eu digo mais em relação assim, à questão de pesquisa, desenvolvimento do esporte, algum outro tipo de... Fora dessa questão social, né? Então a gente tem vários atletas, tem o seu próprio instituto, Paulinho tem, Rafael Veiga tem. É verdade. Outros atletas têm e fazem com muito profissional, e fazem com muito carinho, né? O Neymar... E fazem com muito carinho e bancam realmente todos esses projetos e essas iniciativas, o que é fantástico, né? Eu acho que o passo que a gente pode dar mais à frente é que os atletas possam ajudar outras áreas também de crescimento, às vezes dentro do próprio esporte, ou apoiando outros atletas, né? Principalmente de outras modalidades, porque a gente tem muitos atletas no Brasil hoje condições de ficar entre os melhores do mundo em outras modalidades. Não estou dizendo aqui que é responsabilidade dos atletas do futebol resolverem isso, e que precisam de um empurrão para poderem estar lá competindo. Então, esse tipo de ação ainda não é muito praticada, né? Mas eu acho que seria bem legal se um dia vier a acontecer. Né? Marcelo, eu tenho certeza que a galera, né, sempre gosta, né, de acompanhar aqui o Conta e Manda, né, e gosta muito, a galera sempre pede, né, para a gente trazer exemplos, para tentar, né, aproximar muito, né, o que a gente está discutindo aqui com aquilo que a galera consome no dia a dia. Então vamos simular aqui a seguinte situação. O jogador Aiello, tá legal? O jogador Aiello, de 22 anos, bons tempos, hein? Zagueiro italiano. Isso, de 22 anos. Andava bem.
Renovei agora meu contrato, né? Porque fiz um ótimo jogo. Isso. E aí o clube que eu jogo, o Três Coquinhas Futebol Clube, disse o seguinte, cara, vamos pegar o Aiello aí de 22 anos, né? Fez um ótimo jogo agora no domingo. Vamos tirar ele lá de 2.000, 2.500, 3.000 reais e vamos melhorar o contrato dele. Eu passo a ganhar 100 mil reais. E aí eu contrato o Marcelo para ser o meu consultor, né, financeiro. Nesse meu contrato, nesse meu salário que passa a ser de 100 mil reais. E aí serve para você, né, que é jogador de futebol, que não tem um consultor. Né, eu gasto quanto, eu guardo quanto, eu faço o que com esses 100 mil reais meus mensais? Bom, para um profissional liberal como nós, se a gente guardar 15% a 20% do que a gente ganha, já seria um bom patamar. Só Sim. que o atleta ele precisa de mais. A gente, já pela experiência que a gente tem, a gente sempre recomenda que o atleta poupe pelo menos 50% da renda dele. Né? Então eu guardo 50 mil. Exatamente. Dos 100. Tá. Porque E os outros 50, eu faço o quê? 30 já vai para os impostos, né? Sim. E o restante você adequa o seu orçamento a essa meta, né? Então, a gente geralmente faz com os atletas todo o orçamento familiar, busca encontrar onde que está havendo válvulas ali de escape, né? Geralmente tem alguns vilões, como o cartão de crédito, né? Sempre o cartão de crédito é fácil a gente gastar com supérfluo, né? Tios e primos que aparecem. Tem, exatamente. E é claro, existe todo mundo, quando ganha mais, acaba aumentando o padrão de vida também, né? Enfim, mas é fundamental essa regra para o atleta. Guardar pelo menos 50% do que ele ganha. E aí a gente vai trabalhar um portfólio em cima dessa sobra que ele tem, né? Primeiro, criar as reservas de emergência, que a gente procura ter pelo menos de 6 meses a 1 ano da despesa dele com liquidez, porque o que acontece? À medida que o atleta vai avançando e criando mais patrimônio, desejos também vão aparecendo, e realizar desejos é uma necessidade que o ser humano tem. Sim. Então ele resolve comprar uma casa, comprar um apartamento maior, ou a família cresceu. Então a gente sempre deixa um colchão de liquidez um pouco maior para que ele evite também de entrar em financiamentos, né? Eu acho que ter dívida no Brasil é muito complicado, porque os juros são muito altos. Então a gente busca sempre equacionar as aquisições dos atletas à vista, porque aí você vai conseguir melhores negociações, né? Até no nosso trabalho, quando o atleta nos dá essa autonomia, a gente faz toda a negociação, a gente compra os carros do atleta, porque uma dificuldade que eles passam é que tudo para eles geralmente é 30% mais caro. Se o Éboli quiser alugar um apartamento lá no Reserva Golf, ele vai ter um preço. Se for um atleta, o aluguel vai subir. Porque é atleta. Se cresce o olho... Ganha bem, ele pode pagar. Sim. Então, assim, isso é algo também que a gente tem que defender os atletas. É muito difícil confiar nas pessoas, né? Ele é muito difícil para eles, porque tem muitas ofertas, tem muito assédio, e para qual caminho eu vou? Né? Então, o nosso papel também é tentar ajudá-lo e tentá-lo mantê-los a par desses processos de negociação, para que ele apareça realmente na hora que precisa assinar, na hora que precisa emitir a nota fiscal, né? Porque se deixa de perder dinheiro, né? E se ganha dinheiro fazendo uma boa aquisição. Claro. Então, é uma maneira de fazer o seu portfólio crescer também. Eu tenho uma curiosidade, Marcelo, e aí diretamente assim na tua relação com seus clientes, né? A gente vê muito no futebol Antes de mais ainda. nada, rapidinho, você pode nominar alguns clientes que você tem? Ou isso Sim. é cláusula de confidencialidade? Não. A gente tem confidencialidade em relação ao trabalho. Ao né? trabalho, sim. Mas em relação a nomes, está em contrato, a gente pode divulgar. Né? Então, a gente trabalha com Pedro, do Flamengo, Everton Ribeiro, com Rafael Veiga, William Arão, que está agora Tá de volta, no né? Santos, Fabrício Bruno, Matheus Henrique. São muitos atletas importantes, o Rodinei lá na Grécia, né? A gente teve um período aqui, a gente trabalhou com 8, 10 jogadores do Flamengo, né? Naquele time que foi super campeão. Então, Alisson de São Paulo, enfim, vários outros. Breno Bidon e Vitinho lá no Corinthians. Só pra gente entender, Não, né? sim, Qual é o cast o dele, patamar, né? o patamar. Qual é o cast dele, né, cara? Então, aí, Marcelo... E o Aiello, jogador querendo estar nesse vai, cast. fica os teus 3 coquinhos aí, vai. Ruim. Joga a tua bolinha aí, ó. A aproximação, ela é fácil?
às vezes ela é demorada. Por quê? A gente vê muito no futebol ainda a estrutura familiar. Sim. Né? Até para garantir que a planilha vai ficar totalmente controlada pela família. Aí chega o terceiro. Chega um terceiro elemento, né? Quem é você? Olha aí, ele é inteligente, ele tem informação pra caramba, ele é mais esperto que a gente na coisa da grana. E vai tirar uma grana da gente. Isso tem pode isso? Pode acontecer. Eu falo que todo o esforço que a gente fez foi feito lá no início, quando era eu sozinho, né? Eu falo que eu tinha um álbum de figurinha em branco e para que eu pudesse seguir nessa atividade, eu precisava encher pelo menos uma página. Então, primeiro veio a Valeuska, depois outros jogadores do vôlei. Então, eu precisava criar uma reputação, né, para poder... Um portfólio, né? Ser respeitado, né? E a gente sempre atende os atletas por recomendação. A gente não faz abordagem fria, a gente não aborda no Instagram, como muita gente faz, oferecendo o nosso trabalho. Então, essa aproximação nossa ela é até um pouco mais demorada, mas a gente costura o relacionamento para poder chegar numa condição de mais credibilidade, exatamente isso, para poder sentar e conversar. Até porque eu acho que também é uma preocupação sua, uma certa blindagem desse universo. Né? A partir do momento que você ganha o cliente, você fala, agora vamos... Tudo bem, agora vamos realmente ter cuidado com as aproximações indevidas, né? E são muitas, né? Exato. A gente se sente realmente guardião, né? A gente não é dono, deixar bem claro. A gente é guardião no sentido de dar um melhor aconselhamento, né? A decisão é sempre do atleta, da família, né? Os familiares também dos atletas já estão entendendo que eles são incapazes de administrar isso. Então, eles precisam buscar apoio. Né? Claro que dinheiro é algo muito sensível, mas na nossa vida eu tenho um problema psicológico, eu vou ao psiquiatra, eu tenho um problema de saúde, eu vou ao médico, dentário, eu vou ao dentista, né? E na área financeira a gente às vezes não busca alguém para nos apoiar. Você já teve que suar muito aí a camisa para convencer um atleta que o pai dele não é o melhor administrador para ele? Olha, a gente tem alguns casos que sim, né? Porque a gente também tem que lembrar que a parte mais nobre e a maior finalidade do nosso trabalho é tornar aquele atleta cada vez mais autônomo e independente. Isso eu acho que é uma obrigação nossa, né? Porque eu também não posso ficar trabalhando anos com ele, deixando ele dependente de mim. Eu não tenho esse interesse, né? Então, é uma obrigação a gente fazer o atleta se envolver cada vez mais nos processos, né? Porque é uma questão de cidadania, né? Cuidados na hora de olhar um contrato, né? E isso a gente consegue ver essa evolução comportamental ao longo do tempo. Né? Não sei se eu respondi bem sua pergunta. Sim, sim. Então, assim, só para completar então, essa pergunta do Éboli, não sei se eu vou... Qual é a expressão? Não é inimigo, né? Nem é adversário, mas quem é o maior competidor? Para a gente usar uma palavra aqui, né? Quem é o maior competidor nessa hora da parte financeira? Maior obstáculo. Maior obstáculo é a família, é o pai, é a mãe, é o tio, é o irmão mais velho ou é o empresário? Ou os parças. Tem os parças. Não, eu digo o seguinte, porque os parças, eles tiram proveito, é diferente. Mas o empresário, o pai, ou a mãe, ou o irmão mais velho, é que vai decidir algo para os parças tirarem. Entende a pergunta? Sim. Ou seja, os parças são consequência, não são, obviamente, um obstáculo para, de repente, você ter esse dinheiro. Sim. Eu acho que até conhecer o atleta é realmente o empresário, porque ele também tem um pouco dessa função, né? De proteger o atleta. É claro que ele quer fazer negócios para o atleta, enfim. E isso vai muito do discernimento do empresário. Então, não é uma linha muito tênue, não? Muito tênue. A gente sempre fala isso, porque a gente cuida da parte pessoal do atleta. Eu não quero ser agente, eu não sei ser agente. Eu não vou, num sábado à tarde, lá no campo do Olaria, ver jogo. Não é a minha vontade, a minha disposição. Por outro lado, o empresário descobre esses talentos, está lá nos momentos difíceis, então é natural também que ele queira blindar o atleta, porque o atleta, pelo lado do empresário, também sofre aproximações, vamos dizer assim, hostis, né? É um mercado de uma competitividade muito grande. Então, a gente se posiciona muito bem. O nosso lado é o do atleta, né? Então, tem até um atleta nosso que fala o seguinte, que o empresário dele queria que ele rescindisse conosco, né?
Aí ele falou para o empresário, falei, não, mas eu tenho que ter um jurídico meu, porque se eu precisar entrar na justiça contra você, quem é que vai me defender? Ótimo. Muito bom. Né? Então, assim, felizmente a gente tem uma convivência muito boa com os empresários. Já houve empresários que atrapalharam ou blindaram? Já, acontece. Isso é do mercado, né? Mas a gente tem o nosso trabalho feito, é a nossa história, né? Tá aí. Né? Com tantos atletas que a gente atendeu nesse período todo. Então, a gente sabe que vai ter casos que a gente vai ter sucesso, vai ter casos que a gente sabe que vai ser atrapalhado. Mas se o empresário entender que se o atleta dele estiver cercado dos melhores especialistas, ele, poxa, vai ter rentabilidade para todo mundo, né? Ele vai ter um atleta mais bem formado, mais consciente, com menos problemas em casa, com menos conflitos familiares e que vai performar melhor, trazendo melhores contratos. Né? Você já teve... eu gostaria que você falasse o nome, até porque é uma pergunta que tem como objetivo a questão didática. Né? Pois não. Mas fique à vontade, por favor, se não quiser falar o nome. Algum atleta que te procurou porque perdeu tudo? Já. Marcelo, eu tive muito dinheiro e eu perdi tudo. Já. A gente tem um grande problema também no mercado esportivo, né, e também com o advento da internet, da tecnologia, que são as pirâmides, né? Então, a gente até brinca, né, que o sonho de todo brasileiro é pegar uma pirâmide no início, porque você rentabiliza o dinheiro e sai rápido, né? Então, já houve casos de alguns golpes conhecidos aí no mercado, né? Então, a gente tem alguns relativos a criptomoedas que ficaram... O Veiga. Conhecidos. Não, foi o Veiga? Veiga não, o Scarpa e o... Scarpa e o William. Scarpa e o William, isso. A gente teve um ex-atleta que nos procurou, que tinha colocado todas as fichas dele numa pirâmide, que depois, né, soube que era uma pirâmide de ingressos de hospitalidade da UEFA, né, Champions League. Então, comprava seus ingressos antes, depois vendia perto do evento, do jogo, com né? lucro, né? E essa história terminou muito mal, porque terminou com o suicídio do operador do esquema. Nossa. Ligado ao PCC, né? Então, assim, durante esses anos a gente já viu situações em que, tanto que alguns clientes que a gente já atendeu, a gente nem cobra. É realmente uma função de ajudar o ser humano a se recuperar, né? E tentar colocar a vida dele em ordem. Mas... já aconteceu. Mas você está falando dessa perda e quando o Ebo lhe pergunta, perdeu tudo, envolve milhões, perda de milhões e milhões de reais? A gente tem um caso, não posso dizer o nome aqui, tá, Éboli, mas assim, de um atleta que ele até já falou publicamente, mas eu não vou preferir não citar, que acabou colocando todas as suas economias da carreira nessa atividade por uma promessa de rentabilidade. De pirâmide. Né? Absurdo. E é a perdeu regra qual valor, número 1, você né? sabe? Na época? Eu acho que chegou a perder perto aí de uns 5 milhões de reais. Nossa. É a regra número 1 quando você pensa em investimento, não coloque tudo num único local, né? Isso é típico de quem realmente não tem orientação e toda vez, nenhuma, né? Que assim, isso é uma coisa também que a gente tem que trabalhar com o atleta, porque eu já disse isso até em outros podcasts, o atleta ele é programado para vencer o tempo todo, né? Então, ele bate um pênalti, daqui um segundo ele sabe se é sucesso, se é fracasso. Então, essa velocidade que as coisas acontecem, né, nas tomadas de decisões, ele leva para a vida dele. Ele quer ser vencedor em tudo. Então, isso estimula a competitividade dele até nos investimentos, na hora de se comparar com outra pessoa. Então, para vocês verem a gama comportamental. Da mesma maneira como ele cobra, ele é cobrado por resultado imediato, ele na vida também quer resultados, resultados imediatos. Porque a mente dele é diferente da nossa. Aí entra a questão do lucro rápido, que muitas vezes é fácil que a criptomoeda vende, né? Sim. Qual é a tua orientação com relação à criptomoeda para os atletas? O que eu digo é o seguinte, hoje, 15 anos, né? Vamos falar do Bitcoin aí, que é a mais conhecida, né? Eu acho que hoje não dá para negar que o Bitcoin é uma realidade, né? Hoje os bancos centrais já compram, empresas já compram, hoje até contratos de futuros, né, de opções já são negociados e é uma tecnologia que serve para várias situações e hoje o Bitcoin, para ser bastante sincero, se acontecer alguma pane no mundo, no sistema financeiro, a única saída é o Bitcoin. É a única moeda que você vai conseguir transacionar. Se cortarem os cabos submarinos,
Se o sistema de GPS apagar, né, der um apagão, a gente pode chegar a ver bilhões na conta ou pode ver zero, porque pode dar uma pane no sistema financeiro, né? Olha que loucura. Né? Porque o sistema e o dinheiro, ele trabalha sobre um grande princípio, que é a confiança. Né? Por que se eu te der uma nota de R$100, você entende que é R$100? Porque todo mundo acredita que ali vale R$100. No dia que as pessoas pararem de acreditar que o dinheiro em espécie tem valor, ninguém vai usar mais. Né? Vão rasgar as notas e tal. Sim. Então, a gente coloca no patrimônio, né, sugere, mas sempre em quantidades bem pequenas, né, 1% do patrimônio, 2% do patrimônio, porque aí vem a questão comportamental. Né? Você imagina, se o atleta tem grande aptidão para ganhar, ele tem muito mais aversão à perda. Né? Derrota, perda, fracasso, mau desempenho, tudo isso tem um peso maior. Então, assim, eles têm uma aversão à perda muito grande. Por isso que a gente tem que ser bem didático, bem conservador, para que ele possa atingir os resultados deles com o tempo. Né? Marcelo, quais foram os pedidos mais inusitados que você já recebeu hoje, assim, do tipo, pô, Marcelo, preciso do dinheiro para comprar isso aqui. Marcelo, fulano tem, eu também quero. E você disse, cara, não é a hora ainda, segura. Porque vocês falaram em competição, e eu sou de uma época, né, que a gente tinha a oportunidade de frequentar o clube, né, de acompanhar o dia a dia do clube. E eu nunca vi lugar de maior competição do que pátio de estacionamento. Verdade. Porque aí, meu amigo, era o seguinte, fulano que tem um carro que custa 100, aí o outro vai lá e compra um de 100. Salão do automóvel, não é? Outro vai lá e compra de 120, aí o cara que tinha o de 100, no mês seguinte já está com um de 150. Era uma competição, assim, imagino que isso ainda exista, né? Absurda entre eles. Mas, tirando isso, assim, quais são os pedidos mais inusitados que você teve até hoje, que você falou, calma, segura, não vai por aí? Cara, um que eu me lembro aqui rapidamente é de um atleta que entrou em contato comigo e falou, olha, eu acho que eu preciso trocar de apartamento. Né? Ele já tinha um bom apartamento, porque a gente tem muita até gratidão também, porque a gente é recebido na casa deles, né? Eles nos recebem, são pessoas muito bacanas. Porque eu já tô usando 3 armários, 3 quartos na minha casa para colocar minhas roupas. Então, quer dizer, ele já justificou a troca de um imóvel para ter mais espaço para colocar as roupas, né? Eu falei, não, eu acho que você devia doar pelo menos 2 quartos de roupa. Vamos simplificar, né? Mais fácil, né? Mais fácil. Né? Então, assim, mas isso é do ser humano, né? Sim. É o auto-engano, né? A gente cria situações para... Eu preciso, né? É a coisa da realização daquilo que nunca teve. Do desejo. É o cara que tem 100 pares de tênis, porque durante 15 anos ele tinha um furado, entendeu? Então, assim, verdade. cara, é complicado. Tem isso, muito isso, né? Dessa questão de você viver os extremos, né? E a gente tenta mostrar que em tudo eu Mas essa do carro tem muito, não tem muito? Tem muito. Essa do carro tem muito. Ou seja, o cara compra um carro no mês, aí deve chegar para você daqui a 2 meses, quero trocar. Meu Deus do céu, você acabou de comprar um carro. Não, mas porque fulano de tal... E eu acho que rola essa comparação, né? Isso vem muito de maturidade. Sim. Né? Quem cita esse caso dos carros é o Tinga, né? Ex-jogador do Internacional. Né? Ó, se um cara chegar com um carro aqui hoje X, amanhã chega um outro com um melhor. Né? O Tinga falava muito isso. Isso. Por isso que a gente fala que, eu sempre falo, a questão de guardar dinheiro, de investimentos, ela está muito mais... no seu autocontrole do que na performance daquele ativo, né? Você pode fazer conta, mas é o tempo e a constância que vai te levar ao resultado, né? Brinco também, né, usando o Morgan Housel, que escreveu aquele livro Psicologia Financeira, que eu acho que todo mundo deveria ler, né? A gente fica rico pelos investimentos que a gente não faz, não é pelos que a gente faz, é evitar os ruins, né? Porque, na média, se você fizer os bons ou os mais ou menos, vai dar certo. Né? Então, o problema é quando a gente começa a buscar muitos atalhos. Mas tem isso. Né? Uma coisa que é comum aos atletas também, por causa desse ambiente competitivo, é que eles são muito ligados em vantagens e não benefícios. Então, muitas vezes, ele justifica que está fazendo uma aquisição porque ele conseguiu um desconto de tanto. Né? Fulano conseguiu uma condição especial para mim.
Então, até nas interações sociais ali entre o grupo, é uma validação que ele busca. Eu sou especial porque eu tive uma condição Eu tive uma condição especial, consegui. É o reconhecimento, a reconhecimento, carência, a talvez, carência, de um passado que ele né? nunca teve esse reconhecimento. Exatamente. Então, assim, e como tem também nos grupos de atletas, aquele que vai chegar, e existem esses atletas, ó, aponta o dedo no nariz, ó, baixa a sua bola, e não é assim, você não é nada. Né? Então tem os dois lados. É o teu lado freudiano, né? Você tem que dar entender psicologicamente aquele quadro. Exatamente. Né? É fundamental para você entrar corretamente naquele negócio, né? Orientar. E várias vezes a gente é psicólogo. Né? Então, assim, não foi nenhuma nem duas vezes que um atleta me liga num dia de folga e fala: estou na porta da joalheria aqui, você acha que eu devo pedir minha namorada em noivado? Às vezes pergunta pra gente. Por quê? Porque a vida do atleta hoje é muito solitária. E você respondeu o quê? Hã? Você respondeu o quê? Eu tenho uma listinha, Ébora, que eu já fiz, de 10 itens, entendeu? Se ele passar nas 10, que eu falo, você tem que fazer essas 10 perguntas. E cravar as 10. Cravar as 10. Não pode errar nenhuma. Quer dizer, não pode ser nenhuma diferente. A primeira, né, não posso falar aqui, é a mais cruel. Se ele passar na primeira, ele pode seguir, que eu já mando, né? Mas assim, por quê? Porque... Eu tô curioso. Não posso falar. Essa lista eu não posso saber? Só os atletas. Mas assim... Nenhuma das 10? Uma das 10 só? Manda as 10, manda as 10. Depois eu lembro aqui. Mas assim, que é isso, né? Às vezes assim, a gente trabalha com atletas que não conheceram o pai, né? Que foram criados pela avó, Sim. por uma tia. Sim. Ou então jogadores que, por exemplo, moravam fora do estado e vieram para cá com 13, 14 anos, por exemplo. Sem referência E foram nenhuma. a gente já teve aqui a oportunidade de falar com vários, né? Que foram morar no clube. Muitos. No clube. Né? Muitos deles. Muitos. E você conversa com eles, você vê histórias que é até difícil da gente se colocar no lugar. Sim. Né? Sim. A gente trabalha com o Marinho, né? Jogou no Flamengo, no Santos, tá no Fortaleza. Sabia não? Né? Ele, quando estava na base do Fluminense, ele apanhava no alojamento direto, porque estava se destacando. Sim. E o outro atleta queria expurgá-lo dali. Então essa realidade é comum, né? Esse tipo de assédio, né? Mental, né? Assédio moral. Tem que ter uma resiliência. Você está longe da família, né? Sendo maltratado, né? Né? Muitas vezes sem oportunidade, ainda sendo maltratado, né? O próprio Fabrício Bruno já comentou comigo, falou assim: poxa, eu tô 40 minutos da minha casa aqui, tô aqui dormindo no alojamento no concreto, com um colchão fininho. O que eu tô fazendo aqui? 40 minutos da minha casa. Né? Podia estar na minha casa. Mas por que não estava em casa? Não entendi. Não, porque ele quer ser jogador de futebol, sim, ele tem que passar por aquilo. Tem que passar por Mas aquilo. tem muitos momentos de dúvida, né? Imagina, Aí o cara dá certo, ganha dinheiro, quer curtir a vida, Imagina, aí é exposto a julgamento permanente também, né? Imagina não se, pode isso, não pode aquilo. Né? Imagina se o atleta ele tá ali tendo uma oportunidade, ele só tenta trabalhar com a hipótese que vai dar certo, mas o tanto de obstáculo que eles passam, né, para chegar, é difícil de imaginar, né? Porque muitas vezes tem que fazer, aí já pensando depois no sucesso, muitas vezes tem que fazer o papel do vilão, né? Usar o não pode. Isso. É difícil. Falar não é difícil. É difícil o atleta realizado ouvir que ele não pode, não, porque a sensação é essa, não, agora eu posso tudo. Sim. Agora eu vou fazer tudo que eu nunca consegui fazer. E aí você chega e fala, você não pode fazer isso. Ou não deve, né? Ou Ou não deve, deve. ou não deve. Não, a gente fala assim que prioritariamente a gente é contratado para falar não, né? Para poder, pelo menos, ali colocar uma contenção para que tudo seja avaliado, para que tudo seja considerado da melhor forma, para que ele possa prosseguir com a decisão dele, né? Mas quando tem que falar, sim, porque senão a gente não é útil também, né? Claro, Se a gente claro. não colocar... Como é que você está conduzindo, e eu vou buscar o que você falou lá atrás das bets, né? Você citou até um conflito de interesse, falou da imagem dos jogadores. Essa é mais um ambiente, né, que gera muito questionamento, né? Porque é uma indústria que praticamente hoje domina o cenário esportivo, eu diria até sustenta o cenário esportivo, sustenta veículos de comunicação, sustenta toda a indústria. Toda a cadeia. Toda a cadeia. Toda a né? cadeia.
E, ao mesmo tempo, tem armadilhas, né? Porque a gente vê jogadores até mesmo bem-sucedidos que acabam se envolvendo em questões... porque o entorno familiar ou entorno de amigos tá... E dá o rolo, né? Bruno Henrique, um dos episódios. Um dos episódios, Bruno Henrique. Paquetá, outro... Sim. Por mais que depois foi absolvido, mas o rolo tá criado, né? Sim. Como é que é o tratamento que você dá a esse tipo de situação? Qual é a orientação que você dá? A nossa posição ela é claríssima, né? A gente entende que atleta não pode fazer publicidade de empresas de apostas. Isso para nós já é uma posição tomada e a gente explica todos os pormenores, né? Hoje a indústria ela está tão conectada, né? Você tem as que geralmente são as empresas que conseguem captar as fraudes, né? Quando acontecem você tem empresa para tomar conta das bets, né? Dos eventos esportivos, né? São os radares, né? Que a gente chama. Então, a nossa posição é muito clara. A gente fala, olha, imagina, você está no lugar errado, na hora errada, né? Por exemplo, você está lá 45 minutos do segundo tempo, o cara bate um escanteio adversário, a bola bate na sua canela, você faz um gol contra. Para que você vai correr o risco de ter sua reputação questionada, né? Por algo, às vezes, que você até fez... ou não fez de propósito, né, involuntariamente, né? Então, a gente entende que é um campo, na minha visão, que o atleta não deveria nem entrar, nem tramitar, né? É que é difícil ele se blindar disso tudo, né? Muito Porque difícil. aí eu vou fazer um pouquinho o advogado do diabo, né? Assim, é um ambiente muito sedutor, onde novamente ele se sente dono de uma situação, né? Se sente muito poderoso. Quando, por exemplo, um amigo vira para ele e fala, pô, você pode... o que seria mais fácil para ele, você está precisando de uma grana? Toma aqui, né? Sim. Mas não, talvez seja mais sedutor como para firmar uma imagem, né, de destaque. Sim. Ela fala, pô, você pode fazer uma faltinha ali, põe aqui, pô, vai dar uma ajuda. Ele é o dono do jogo, né? Ele ali está jogando, ele que ele controla. Tem de manipular. Ele tem controle. Exatamente. É muito tênue também, né? Muito. É um conflito de interesse. Ainda assim, mais quando você trata de enorme. família, né? Uma coisa é só um amigo, outra coisa é o familiar que você, assim... e aí é aquela coisa assim, né? Eu fico imaginando a situação. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil. Porque, por exemplo, vamos imaginar. Os dois são duros. Os dois, quando mais novos, eram duros, não tinham dinheiro. E aí, sei lá, ou primos, ou amigos, ou irmãos, sei lá, enfim... E aí, o cara que não é jogador, de alguma maneira, ajudou em algum momento esse que virou jogador. Ajudou mesmo a pagar uma passagem para ir para o treino, né, a fazer um lanche e tudo mais. Aí esse cara vira jogador. Esse outro vira jogador e fica milionário. Aí esse cara que ajudou lá atrás fala assim, olha só, pô, só para eu poder pagar aqui a minha conta do mês, entendeu? Dá para tomar um cartãozinho amarelo não? Ninguém vai perceber. Sabe, fazer uma faltinha com menos de 15 minutos, sabe, isso vai ser subliminar. Pô, me ajuda aí, por favor, porque isso para você não é nada. Mas, por exemplo, se eu ganhar R$5.000, eu vou pagar meu cartão de crédito. Né? Aí, assim, aquela coisa de você ter o discernimento, já que está na moda, a dosimetria, né? Sim. Mas não é... dessa ajuda. Aí não é só meter a mão no bolso e dar os R$5.000. É você falar assim, cara, esse cara aqui... Ele matou minha fome quando eu né? Então ele pagou uma passagem minha para eu ir para o treino, sabe? Aí entra também o lado emocional e psicológico do negócio. Muitas vezes, às vezes o atleta até comete uma infração dessa para se ver livre da pressão em ter que dar dinheiro para a família. Enfim, o ponto mais importante é que o atleta, principalmente no Brasil hoje, ele passa por um momento complicado, porque ele perde um jogo importante e ele não pode sair de casa. Ele chega no treino... É cobrado. Ele é cobrado, chutam o carro dele, sobem em cima do carro dele. No aeroporto, em desembarque, embarque, dedo na cara, seu isso, seu aquilo. Tem que sair do ambiente de trabalho para conversar com a torcida organizada. Quer dizer, eu sempre faço um paralelo, né? Eu fico pensando assim, imagina se a gente pegasse os jogadores, né, de futebol, né, pegasse o Hulk e levasse ele para um escritório qualquer, né, um servidor público, um outro profissional. Você não está performando, você é um péssimo profissional. Chocaria, né? Sim. Né? Qualquer um de nós, inclusive, né? Aqui, chocaria. Né? Alguém aqui entraria
Que entrevista ruim a ela você tá Tem uma- fazendo, éboli, não sei o quê. Exatamente. Que história é essa? Então, entendeu? assim, é um problema social, a falta de educação da nossa sociedade, os tempos que a gente está vivendo, né, de internet, de ódio, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, é muito, muito complicado. Então, assim, o que a gente tenta mostrar é que o atleta hoje ele tem várias correntes de risco. Né? Ele tem que tomar cuidado com o doping, então ele não pode se automedicar. Tem outro ponto que a gente atua bastante, que é a questão fiscal, né? Ou seja, pagar seus impostos, recolher tudo da maneira correta. Aquele atleta que está no exterior, ele está enviando dinheiro para o Brasil de maneira correta, ele está ajustado Cumprindo com o status que as a exigências. Receita Federal Sim. pede. Né? Tem a questão das bets, tem a questão da reputação Nas redes sociais, nas o que redes escrever sociais, nas redes sociais. gestão de crise, né? Porque acaba qualquer evento, assim, às vezes que até a gente no início não vê assim uma importância tão grande, de repente dá uma faísca, vira um assunto comentado nacionalmente, Tem né? seus deveres, tem que pagar pensão alimentícia. Verdade. Né? Esses vacilos, né? Que, Tem essa questão dos relacionamentos que ele tem que Relacionamentos. administrar. Marcelo, esse você pode nominar, porque assim, é exemplo bom. E aí você não vai ficar em cima do muro, não. Pois Isso não. aí você vai nominar. Qual foi o cliente? Mas aquela lista. Da lista. Não é da lista. Você não falou a primeira pergunta, mas eu entendi totalmente qual é a primeira primeiro top- pergunta. é a primeira pergunta. No É. olhar a gente já pegou aqui. Muito bem. Qual foi o cliente que, de certa maneira, indiretamente, te deu aula? Me deu aula? Que te deu aula. Você chegou assim, pô, eu vou explicar pra ele chegou e pá, e você... Caramba. Sobre investimentos? Esse cara tá mais bem Esse preparado cara do tá que mais eu bem pensava. preparado do que eu. Ou então, assim... Não, mas não. Do que a média. vamos dizer Do assim. que a média e assim, e te surpreendeu pela capacidade intelectual de entender o que é o investimento. Olha, tem alguns atletas que se destacam, né? Então, sempre, quando comento, falo o caso até de um atleta que está em transição agora, que é o Felipe Souto, né? Que jogou no Atlético, no Vasco. O Felipe é um cara diferenciado, é um cara que pode ser muito útil para a indústria, inclusive. Ele, em 2016, quando eu o conheci, ele já tinha um curso superior e já estava fazendo um MBA, né? E eu lembro que quando eu comecei no esporte, né, em 2008, até 2014, eu só conhecia um atleta em atividade que tinha curso superior, que era o Vitor, goleiro do Atlético, Do Atlético. que era formado em educação E é física. gestor, né? Virou Hoje, gestor. esse número de atletas graduados e tal aumentou bastante, e é uma coisa que a gente também busca trabalhar, que é aproveitar o tempo livre, né? Porque um grande tempo desperdiçado são nas viagens e nas concentrações, né? Então a gente, cara, não sai do videogame, sai do dominó, né? Sai Do carteado. do carteado e vai ler um livro, vamos estudar alguma coisa. Você pode até se formar durante a carreira, né? Sim, o EAD, né? Com o EAD, Ensino né? à distância. A gente estimula, né? Cada um tem o seu ritmo, uns gostam mais de estudar, outros menos, né? Ou tem dificuldade de retomar, porque não estudam já há algum tempo. Mas, assim, a gente encontra alguns exemplos. Felipe né? Souto e... Cara, eu trabalhei muito tempo com o Murilo, né? Do vôlei, né? Trabalhei com ele, com a Jaqueline, uns 10 anos. Então, um cara que sempre estudou muito, um cara sempre bem preparado também, assim, é que eu poderia citar. Assim. Aliás, o vôlei tem essa característica, né? O vôlei, ele projeta, ele entrega muita gente no mercado para a gestão esportiva. A que se deve essa característica, na tua opinião? Eu acho que a gente estava conversando um pouco antes, eu acho que primeiro pelo fato dos atletas do voleibol estudarem mais tempo do que os do futebol. Geralmente, os atletas do futebol abandonam ou paralisam os estudos anos antes de um atleta do voleibol. E, tradicionalmente, o voleibol, apesar de ser muito praticado nas escolas, no Brasil, ele acabou sendo um pouco mais elitizado, né? Um esporte mais que cresceu nos clubes, né, sociais, onde a parcela mais afortunada da população tem mais acesso, né? Então eu percebo que existe também um trabalho que veio lá de trás, né, dos precursores no voleibol, do Bebeto, Brunoro, do Nussmann, né, que eu acho que trouxe esse DNA para dentro do voleibol, né? E tanto que a gente tem excelentes técnicos, né? O que tem de técnicos de voleibol brasileiros
espalhados pelo mundo, levando a nossa identidade, né? E nesses últimos 20 anos é absurdo, né? A gente às vezes só vê os técnicos locais, né? Então eu acredito que o vôlei ele acaba por também ter um patrocinador, né? Geralmente tem um patrocinador associado ao clube, então já é mostrado para eles a importância do engajamento, né? Porque, poxa, se o projeto não der certo, ano que vem o time acaba, né? Quantos times de voleibol acabaram? Sim. Nos Ele se sente responsável, Responsável pela pelo manutenção projeto, do parte do projeto. projeto. Eu acho que isso fica mais claro, né? Tem alguma idade média que o atleta começa a despertar para essa preocupação do pós-carreira? Porque assim, a gente tem hoje a carreira cada vez mais precocemente sendo agitada, né? Os valores eles já crescem de uma maneira precoce e também está mais longeva, né? Quer dizer, a ciência do esporte esticou, né, o prazo de validade do atleta. Mas tem alguma idade média que o atleta bate o estalo e fala, agora eu tenho que me preocupar com pós-carreira? Eu acho que acontece alguns estágios, né? Tem aquele atleta que chega ali depois dos 30, 32 e se assusta um pouco, olha, eu estou nesse patamar agora, eu consigo enxergar mais para o fim do que para o início, né? Eu já estou mais para o fim do que para o início. Depende muito da situação de momento que traz essa reflexão, né? Talvez se ele estiver muito bem naquele momento, talvez é algo que não vai preocupá-lo tanto como de um atleta que já está vendo que, ou por questão física, ou por questão de performance, ele já está indo para um nível, né, um pouco abaixo, vai jogar com contratos menores em clubes menores, né? Então, assim, é difícil colocar assim uma idade, mas logo depois que passa dos 30, eu acho que é o momento de reflexão, né? Porque eu acho assim, a nossa avaliação, e às vezes tem um pouco de arrogância, assim, né? Porque a gente usa às vezes a frase, esse cara não está sabendo a hora de parar. Quando assim, quem sabe a hora de parar é o próprio. A própria pessoa. Né? E a gente se sente no direito de... Por quê? Porque a nossa avaliação é de que ele não está rendendo bem mais como atleta. Então ele se torna uma peça descartável. A análise é só Isso técnica. É muito cruel. A análise é só técnica. Isso é muito cruel, tá? Mas isso deve ser muito difícil mesmo, né? Muito. Para o atleta perceber que a hora de parar, né? Exatamente, porque tem dois tipos de aposentadoria. Tem aquela que o atleta decide e tem aquela que o esporte aposenta o atleta, que é uma questão de lesão, por exemplo. Sim. Né? Sim. Então, quando o processo ele é mais suave, né? Ele está decidindo parar, ele é difícil, mas ainda é mais confortável do que quando acontece se vê uma obrigado ruptura. a parar. Ou realmente ele não tem mercado, ou realmente a questão física... Ou ele estica porque não tem o preparo também, né, financeiro para parar. Porque não teve contato com o Marcelo, por exemplo, para fazer ele enxergar o além-carreira. Mas sabe? Muitos por É a necessidade. maioria. Né? Vamos combinar que é a maioria. Muitos por necessidade, né? Porque também se veem despreparados. Então vai levando até onde não pode mais. Tem alguma coisa por trás? Um cara que já vestiu a camisa do Barcelona e terminar a carreira vestindo a camisa, com todo o respeito, por favor, mas do 15 de Piracicaba. Assim, não é possível. Assim, o cara que faz essa curva tem alguma coisa por trás, de falta de planejamento. Eu acho que tem a questão da performance, tem a questão das dúvidas que ele começa a colocar sobre ele mesmo. Né? Será que eu sou capaz de fazer um pouco melhor do que eu venho? Ainda sou capaz de fazer um pouco melhor? Eu consigo continuar performando em alto nível mais um tempo? Às vezes é com ele mesmo o drama, né? A briga, né? E alguns por despreparo financeiro, né? E alguns também por não terem algo em vista, né? Isso assusta. E nessa hora, a falta de estudo pesa. Pesa. Porque você próprio mencionou há pouco aí, porque o tempo ocioso na concentração, o tempo ocioso na viagem. Não se recupera. Isso ele tem 25, 26, 27, 28 anos. Se ele tivesse ocupado esse tempo, quando tiver 35 anos, é óbvio que ele pode pensar o seguinte, bom, eu posso virar um comentarista esportivo porque eu fiz um curso à distância de jornalismo. Eu posso virar um gestor de clube porque eu fiz um curso à distância, ou então, sei lá, né, de gestão. Eu posso virar um treinador porque, né, eu fiz um curso recentemente agora na CBF. Eu posso virar um administrador, enfim, por aí vai.
Então, assim, a falta de estudo acaba impactando muito. Sim, nessa hora. porque atrapalha tomar as melhores decisões, sim, né? Sim. Às vezes, por necessidade, ele está indo por um caminho que talvez ele não iria se ele tivesse numa condição mais confortável. Imagine chegar, né, você não pode ser jornalista mais. A partir de amanhã, isso assusta a mudança. Claro. Né? Você fala assim, mas é o que eu sei fazer. Eu fiz isso a vida... Não. Eu só fiz isso... Olha só, uma coisa é diferente. Uma coisa é, eu fiz isso a vida toda. Não, outra coisa é, eu só fiz isso a vida toda, que nem os caras. Os caras só jogaram futebol. E aí, da noite pro dia, ter que parar... E jovem, né? Sim. Jovem. Né? Ainda muito jovem, ainda com potencial enorme de produção, né? Exatamente. Um potencial enorme de produção e um potencial enorme de gastos, né? Sim. Porque ele para aos 30, 40, 38, 40... Só que se você projetar o que ele vai gastar até a expectativa de vida só média sai, né? de um brasileiro, só vai sair. Só vai sair. Né? Outra coisa que acontece muito é a questão do ambiente, né? Porque a gente percebe muito que quando o atleta para de jogar, ele precisa ficar mais em casa. Então ele não está acostumado a passar tanto tempo com a família. Exatamente. Né? Então pode ter um problema de relacionamento aí também, né? Até se adaptar a uma nova condição, né? Eles sentem muita falta. E tem jogador que adora concentrar para justamente fugir desses problemas aí. Hein? E existe também a questão da falta que eles sentem do afeto que vem da tia do café, do massagista, do roupeiro. Aquelas pessoas são parte importante da vida dele. Né? Então, os atletas nutrem muito carinho por essa rede ali que tem dentro do clube também. E você pode ver que, num ambiente competitivo, é muito difícil o atleta manter grandes amizades, porque ele faz uma amizade importante, boa para ele com um determinado atleta, mas no ano seguinte, um foi jogar no Rio Grande do Sul, o outro está lá em Pernambuco. Rotatividade, Essa rotatividade também atrapalha a se construir relações mais firmes, né, mais sólidas. Um jogador com uma boa projeção de carreira. Assim, o cara tá pintando esse aí, vai sempre assinar bons contratos. Vamos imaginar assim. Ele precisa sair correndo hoje para o futebol europeu? Para o futebol internacional? Um jogador que atua no Brasil, analisando a estrutura hoje do futebol brasileiro, dos clubes, a realidade que a gente já falou, que é de cumprimento, né, dos seus deveres, com um pouco mais de... Nesse momento, como eu disse antes, né, eu acredito que o momento é muito favorável aos atletas, os salários estão inflacionados, os atletas têm conseguido fazer bons contratos. Agora, os atletas levam muito em consideração hoje também o projeto desportivo, né? Porque quando ele faz o planejamento dele com o empresário e tal, ele já está enxergando 2, 3 mercados à frente, ele não está pensando só no próximo contrato, né? Então, por exemplo, eu vou para a França, vou jogar num time no Rennes, por exemplo, que é um time mediano, mas de lá eu tenho condição de performar, vou ter uma boa qualidade de vida, lá eu tenho condição de performar e de lá eu consigo dar um salto. Isso tudo é planejado, né, com o empresário. As cifras que a gente tem aqui, o atleta ele consegue fazer o seu pé de meia com tranquilidade, um atleta de Série A, mas tudo vai depender, claro, do padrão de vida que ele escolher adotar. A gente fala, se tiver que escolher alguma coisa, controle o seu padrão de vida. É isso. Quando você vê o movimento de um atleta bem sucedido aqui, ganhando muito bem, saindo para um mercado diferente, de menor exposição, e um clube com camisa menos tradicional, mas por um alto salário, o que vem à tua cabeça? Esse cara tá devendo? Esse cara tá precisando de grana? Meu pai quer que eu vá. Não, muitas vezes tem o sonho, né? Tem o sonho do atleta em jogar fora. Mesmo que seja fora dos grandes centros. De ter experiência. Sim. Né? Outros atletas têm a percepção de que, poxa, essa é uma oportunidade que eu não sei se eu vou ter lá na frente, então eu preciso agarrar aqui, então eu vou para a Arábia agora, eu vou para os Emirados, porque eu tenho a chance de ganhar um salário bem alto. Então, assim, é muito estratégico isso, né? Acho que tem o sonho, tem a questão... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu lembro, foi o Scarpa que falou, eu quero jogar na Inglaterra porque eu quero morar na Inglaterra. Não foi o Scarpa? Ele é um caso, que ele queria ter... O John agora também, né? O John saiu do mas o Scarpa verbalizou isso assim de cara. Não, não interessa, eu quero viver a experiência.
Quero viver a experiência de jogar, de morar na Inglaterra. Meu pai quer que eu jogue na Rússia, por exemplo. É. Meu pai deseja isso. Desde pequeno. Então, assim... Quero neve. Sim. Meu pai acha que a Rússia é o melhor para mim. Tem atletas também que deixam de ir porque na hora que fazem conta, né, e às vezes nos consultam, a gente, porque lá a carga tributária muito alta, tem que né, saber se vale a pena, na né? Europa e tal. Ainda tem isso, né? Tem que olhar essa parte também Cara, para ver vai, se deixa- realmente tem um ganho E deixa financeiro. metade com o governo local. Exatamente, né? O Fabrício Bruno não fez a transferência para o West Ham por questão de conta financeira. né? Ele pesou e falou, olha, eu tô ganhando mais no Flamengo. Esse é um caso que eu acompanhei de perto ali, dia a dia, e ele fez conta. Marcelo, me ajuda aqui, faz as contas para mim, projeta os impostos. Ele fez conta, não, vou ficar aqui. Melhor eu ficar aqui e ganhar meu dinheiro aqui. Você não fica assustado com quantidade de zero que você tem que fazer conta? Não. A gente... Você acostumou, né? Faz agora aqui. Vou pedir pra você fazer uma conta pra mim, você vai ficar... essa aí eu faço Essa mole, conta é mole. A gente se acostuma, né? Também com a experiência, né? Assim, a gente fica mais... passa a ser uma coisa natural, né? Ontem Mas mesmo... no início foi impactante para você, né? a gente... Porque é uma realidade muito a gente diferente. mencionou aqui, né? Só 2% ganham mais de 20 salários mínimos, né? Então, assim, a gente para pensar, né? Sim. Poxa, eu tenho curso superior, né? Tem 3 pós-graduações, Não, e assim, eu nunca vou ter um salário E todo desse. mês entra esse... Todo mês entra. Não é ganhar na Mega Sena Tu uma tem vez que só, fazer não. muita força pra gastar 10% disso aqui por mês. Todo mês entra na conta, gente. Mas faz parte. É assim, dureza. Por isso que assusta você ver alguém com vencimentos tão elevados apresentar dificuldades de conta, né? Falando, não é possível, você muito tá com trabalho que dificuldade, a gente então tem que vamos ter regular muita isso. Agora, você falar ontem mesmo... Não, eu ontem- fico com as coisas na ontem- cabeça. Ontem mesmo... Ontem mesmo eu estava fazendo a alocação Ah. da carteira de um cliente, até em ativos no exterior. Eu falei, poxa, como esse cara cresceu, né? Como esse atleta cresceu, assim. E porque são valores que a gente não vê usualmente, né? Então, de vez em quando a gente para refletir, assim. No caso dele é um caso positivo, porque ele é um atleta que tem um tratamento muito... Ele é um atleta muito interessado nas coisas dele e tal. Então, mas falou, poxa, realmente ele chegou num patamar. É que a calculadora, o número vai ficando pequenininho para Vai, caber. vai caber, né? Rapaz, Mas, pra gente encerrar, Marcelo, um dos tópicos dos 10, qual é mesmo? Não, esse vai ficar pro próximo. Se eu posso casar, cara. Tô aqui, ó, na frente da joalheria, cara. Eu quero saber se eu posso Olhando comprar. pro diamante, olhando pro diamante diamante aqui, ó, brilhante, bonito pra caramba. Umzinho só dos 10. Não, eu não vou me lembrar de todos. Eu só me lembro do primeiro, porque o primeiro ele É muito impactante. ele é cabal. Sim. Tá bom. Ele Eu é já cabal. entendi. Eu entendi, Então- eu entendi. Mas assim, é a forma da gente tentar ajudar, de contribuir, né, pro Eles agradecem depois? Pô, tu me livrou de uma furada. Agradece. Não, Eu agradece, queria a gente... realmente fazer uma última pergunta, que é o futebol feminino. Quanto hoje você tem hoje clientes? Porque Poucos, mas é uma sim. realidade que também está se transformando, né? Sim. E já começa a ser mais interessante no aspecto financeiro para as jogadoras, né? Sim. Então, como é que você hoje interpreta essa... Não, é um mercado que a gente vê com bastante otimismo. A gente vai crescer, até porque mercadologicamente as mulheres, assim, sem nenhum viés machista, elas se comunicam melhor com as massas. Eu vejo muito isso na Superliga masculina, Superliga feminina. Né? Um grande desafio que o voleibol hoje tem é encher os ginásios do voleibol masculino. Né? E as meninas do vôlei, elas se comunicam muito bem nas redes sociais, nos jogos, talvez até deem um pouco mais de atenção aos fãs. Isso tudo tem uma boa apresentação, são meninas bonitas, isso acaba ajudando. Isso reflete lá até na quadra, na no ginásio, audiência. na audiência. Né? E no esporte feminino isso está aumentando e é um mercado que a gente gostaria de contribuir muito, mais do que contribui hoje, porque nesse processo de educação financeira, tradicionalmente, né, em função da nossa sociedade, as mulheres acabam ficando relegadas a um plano inferior, participando, né, historicamente, menos de decisões financeiras, enfim. E então a gente quer contribuir para essa independência também, até porque o caminho delas é mais árduo, né? Muito mais. Né? Muito porque o mais mercado incerto. Mais incerto, o mercado ainda não é tão grande, mas a gente trabalha com a Rafaele, né, da seleção brasileira,
tá lá no Orlando, e é uma atleta que passou pela China, passou pelo Arsenal, e sempre muito bem remunerada, né? É um case aí de sucesso, assim, de uma atleta vencedora na atividade dela. Muito bacana. Obrigado, Marcelo. Pela Valeu aula mesmo. aí, né? Curtiu? Curtiu? Bastante. O Marcelo se encaixou perfeitamente porque ele conta E manda. e manda real para o cliente. É verdade. Ele faz a Ele conta faz a e conta. manda Ah, uma real verdade, para o cliente. verdade. Né? Obrigado pela participação aí, muito sucesso. E a gente vai fazer uma segunda versão. Vamos. E aí você vai trazer essa lista aí. Eu volto com a... Prometo. Tá fechado, não tá fechado? Fechar. Prometo que eu volto com a lista. Beleza, beleza. Vai receber Vai kit de receber casa. o kit Isso. da Colibreu no puro. Olha a imagem, olha o diamante, olha o diamante, olha o diamante aí, ó. aqui. Imagem do capeta. Fala com o Vinícius. Você quer conhecer melhor todos os produtos da Colibreu? Então entre nas redes sociais da Colibreu e tenha a Colibreu no seu evento. Puro Néctar, chopp com DNA carioca. E o Marcelo vai receber completinho. Kit completo. Obrigado. Kit Agradeço com a puro Colibreu. Néctar, né? Pra poder se divertir. Boa. Valeu, E aí, Chico. curtiu hoje esse Conta e Manda aqui? Então pode espalhar geral e ativa aí o sininho, Sininho, para receber sininho, as nossas isso, notificações todos os sininhos. e participar demais. Tudo. Pode comentar, pode Comenta. compartilhar. Até a próxima, galera. Valeu.